do lado esquerdo. Abriu já, tá aqui, ó. Security, onde é que eu vejo o report? Tá. Tá piscando, tá piscando. Tá. Tá, então é o mesmo endereço aquele ainda, né? Mesma coisa. Tá, peraí. Perfeito. Tá bom, vamos tentar aqui. Qualquer dúvida, a gente grita, por exemplo. Quando você acabar a reunião, é só clicar em Meet. Aham, sim, é como eu... Tá, entendi. Valeu, querido. Tchau, tchau. Obrigado por tudo. Tá, o senhor está ok. Agora eu vou me botar lá de novo e vou ter que pegar autorização de novo aqui. Vai gravar? Ah, tá. A aula vai ser gravada no Zoom? A gente vai gravar pelo Zoom. Aí, quando terminar, eu saio externo e tudo que coloca nela. Caramba, é a minha. Agora tem que autorizar eu entrar aqui. Vamos começar, doutor. Pode. Aí o sinal, tá ok? Aham. O senhor vai me escutar, eu vou iniciar, vou fazer a abertura da aula normal. Tá, então vamos direto, né? Sim. Beleza. Tá. Então, vamos... Atenção. Gravando. Olá, queridos alunos. Estamos realizando a gravação da aula de encerramento do módulo 2, que se chama Dependência Química e Avaliação Neurológica. Estaremos encerrando esse módulo hoje. E a aula de hoje, Neuroimagem e Dependência Química, será ministrada pelo Dr. Daniel Monerá, médico psiquiatra, foi aluno da pós-graduação da PUC Rio de Janeiro e Santa Casa, tornou-se professor da pós-graduação em psiquiatria da mesma instituição e é membro do Centro de Estudos da Clínica Jorge Jaber e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E representa uma nova geração de psiquiatras brasileiros. Queridos alunos, vocês estão em ótimas mãos. Doutor Daniel, seja bem-vindo, a aula é toda sua. Perfeitamente. Muito obrigado a todos que estão nesse momento nos prestigiando em mais um final de semana de muito conhecimento, de muita aprendizagem, conversando sobre um tema tão importante que nos suscita tantas dúvidas e que nos desperta realmente muita curiosidade, que é a neuroimagem e dependência química. É um prazer enorme estar aqui com vocês e espero poder sanar algumas dúvidas ao longo da aula de hoje e encontro-me, inclusive, à disposição para, após a aula, responder as perguntas que vocês possam apresentar durante a nossa última live, que será feita amanhã, domingo, dia 4 de outubro, às 20 horas, na nossa comunidade no Facebook. Muito bem, vamos à aula.
Como uma introdução, antes de nós iniciarmos e nos aprofundarmos, mergulhando profundamente nos estudos de neuroimagem em dependência química no âmbito da psiquiatria, nós temos que conversar, obviamente, sobre o parecer da Organização Mundial de Saúde, OMS, que considera o consumo de substâncias psicoativas um problema crescente de saúde pública, tanto em países desenvolvidos como em países subdesenvolvidos. Então, a princípio, podemos inferir do que foi colocado de que a dependência química não escolhe renda, classe social, credo, cor, ela acomete todos os indivíduos. Por isso, é um tema tão importante a ser discutido não só na aula de hoje, mas também nos consultórios, em nossa atividade, como profissionais relacionados à saúde mental, em relação aos pacientes que nos procuram se queixando desse problema que, com toda certeza, torna-se difícil superar sem ter esses conhecimentos que vão ser administrados ao longo do nosso curso de dependência química como ferramenta poderosa para uma boa intervenção em nossa prática profissional. Continuando, dito isso, torna-se importante conhecer a interação entre as substâncias de abuso e o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Bem, agora chega uma parte do começo da aula, meus queridos amigos, que nós temos que retroceder um pouco em nossas experiências e aulas de biologia no ensino médio, quem sabe até no ensino fundamental, e também na graduação, porque são conteúdos que tornam-se um tanto quanto obsoletos, embora super importantes para o nosso conhecimento enquanto profissionais e para uma boa prática profissional, mas que muitas vezes ficam esquecidos. Então, a partir daqui, eu tentarei, ou melhor, conseguirei esmiuçar para vocês esses conteúdos de uma forma muito simples, didática e descontraída, para que vocês possam, assim, relembrar. O sistema nervoso central, ele é também conhecido como neuroeixo. Ele é dividido em encéfalo e medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, ele é subdividido entre nervos cranianos, temos 12 pares de nervos cranianos em nosso corpo, e gânglios nervosos, ok? Essa imagem do sistema nervoso central, ela é muito interessante. Eu retirei essa imagem do livro do saudoso professor Ângelo Machado, falecido recentemente, que é um dos livros que nos guiam nos primeiros períodos do curso de medicina para que nós possamos compreender a neuroanatomia funcional. Essa imagem, como vocês observam no slide, que será disponibilizado para vocês, ela nos mostra o sistema nervoso central e com diferentes cores vão nos mostrando as diferentes estruturas que compõem esse sistema nervoso central. Então, podemos observar, por exemplo, que essa parte cinza, que proporcionalmente ocupa o maior espaço nessa figura, ela é classificada como telencéfalo. O telencéfalo, ele é uma subdivisão do sistema nervoso central, do próprio encéfalo, obviamente, e ele tem a maior proporção em termos de área, de volume, quando comparado às outras estruturas, o que pode ser, inclusive, observado nessa imagem. O telencéfalo, ele divide o cérebro, o encéfalo, em duas regiões, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, ok? Seguindo de cima para baixo na imagem, nós percebemos uma região esbranquiçada, totalmente branca. Essa região é o diencéfalo, que está acoplado ao corpo caloso, que é essa região em forma de orelha, a grosso modo, vinculado ao telencéfalo. O diencéfalo, ele é subdividido, consequentemente, em 4 estruturas. Nós temos o tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo. Tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. São as subdivisões do diencéfalo. Seguindo de cima para baixo, nós temos 3 regiões que vocês podem observar nesse slide, em vermelho, um rosa, na verdade, azul e verde. Essas 3 regiões compõem o tronco encefálico. O tronco encefálico, então, é constituído
do mesencéfalo, da união, junção mesencéfalo, ponte e bulbo, também chamado de medula oblonga. A ponte tem a função de receber informações através de transmissões sinápticas, de transmissões nervosas, oriundos da medula espinhal, e transmitir essa informação para o telencéfalo, além de também receber informações oriundas do bulbo, que é essa região mais esverdeada, relacionadas às funções autônomas, às funções que nós nem percebemos que elas estão sendo desencadeadas no nosso próprio corpo, porque elas estão circunscritas por um certo automatismo, como reflexos tendinosos, etc. O bulbo também, ele tem a função como sendo importante para o centro respiratório, ok? Lembrando, obviamente, que essas três regiões fazem parte de um termo chamado tronco encefálico. Apenas uma curiosidade para descontrair nessa aula, meus queridos amigos e agora alunos também, existe um filme de 2007 chamado O Escafandro e a Borboleta. É um filme francês, no qual um jovem empresário, adulto jovem de grande sucesso, aos 42, 43 anos, sofre um AVE hemorrágico nessa região exata do tronco encefálico, do qual eu, por hora, delimito a vocês. Então, esse filme retrata justamente essa peculiaridade anatômica que, por hora, eu trago. E uma vez que se desencadeia um acidente hemorrágico, um AVE hemorrágico, nessa região, cria-se uma síndrome, que, por curiosidade, chamada síndrome de Locked-in, ou do encarceramento. Por isso, o escafandro, nome que dá título ao filme. E, a partir de então, esse paciente sofre uma paraplegia, uma ausência de movimentos em seu corpo, movimentando apenas o piscar dos olhos. E, através deste piscar dos olhos, abre parênteses, é um filme baseado em casos reais, fecha parênteses, ele vai descrevendo memórias de sua vida. Então, recomendo esse filme como uma curiosidade, uma descontração, para que vocês possam entender melhor essas estruturas. Seguindo, já quase encerrando esse slide, nós temos a medula espinhal, que é essa região amarelada. A medula espinhal, ela recebe as informações provenientes, a grosso modo, do corpo inteiro e transmite essas informações, esses estímulos nervosos, para outras regiões do sistema nervoso central. Então, ela é um centro que recebe as informações e ela entrega essas informações para as áreas que devam receber as informações para que funções sejam desempenhadas. Ok? E, por último, essa região mais arroxeada é o cerebelo, que está acoplado na base do telencéfalo, que parece uma mexerica, uma tangerina descascada, vamos colocar assim. Então, o cerebelo, ele tem diversas funções. Funções autônomas, em termos de sinais vitais, manutenção de sinais vitais, nos ajuda em termos de postura ereta ao deitar, está relacionado também fortemente a um componente de equilíbrio, ok? Tanto que, mais à frente, eu relembrarei esse conceito, por isso que essa introdução é tão importante, em pacientes alcoolizados, alcoólatras, nós muitas vezes temos uma alteração, uma impregnação muito grande nessa região cerebelar, o que justifica diversas alterações observadas ao exame físico, muitas vezes o paciente apresentando uma marcha muito típica de um paciente que está alcoolizado, que é uma marcha cerebelar. Ele tem um alargamento dos pés, aumentando a sua base, para que ele não possa cair enquanto ele deambula. Então, isso é muito típico de um processo de intoxicação pelo álcool. Então, por último, não posso esquecer um conceito importante sobre essa imagem também. Nós temos dois termos bastante interessantes, que são os sulcos e os giros. Se vocês perceberem nessa área do telencéfalo, existem reentrâncias, como se fossem depressões, sulcos, vincos. Para isso, nós damos o nome de sulcos. Os giros são essas circunvoluções, como se fosse isso achatado, que circundam esses sulcos. Esses giros serão muito importantes porque eles delimitam os lobos do telencéfalo, no qual mais à frente eu explicarei para vocês.
Essa imagem nós vemos, mais uma vez, bem ilustrado, com o título O que é o sistema nervoso central, uma visão mais ampliada. Então, temos o sistema nervoso central sendo classificado entre encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, com seus nervos cranianos, que são 12 pares, os gânglios nervosos e os nervos espinhais. Essa imagem ao lado, nós temos, mais uma vez, o cérebro ou encéfalo, o tronco encefálico, que são as estruturas que eu anteriormente expliquei para vocês, que é a ponte, o mesencéfalo e o bulbo, o cerebelo acoplado e a medula espinhal seguindo. Bem, vamos agora às técnicas de neuroimagem. Bem, pessoal, as técnicas mais utilizadas em neuroimagem são as técnicas tomográficas. O que seria isso, doutor? As técnicas tomográficas são técnicas classificadas genuinamente como sendo por emissão de pósitrons. O que são pósitrons e o que são elétrons? Temos que retroceder um pouco em nosso conhecimento e relembrar alguns conceitos, talvez já esquecidos por alguns de nós. Antes de eu me debruçar profundamente sobre esse slide, vamos relembrar esses conceitos de forma bem resumida e simples. Elétron é uma partícula subatômica de carga negativa. O pósitron é uma partícula também subatômica, só que de carga positiva. Então, quando um paciente, por que o termo de emissão de pósitrons? Quando um paciente, como nós observamos nessa imagem, ele adentra dentro dessa cabine para realizar uma técnica tomográfica, vocês podem perceber nessa projeção ao lado que nós temos um cilindro todo denteado. Esse cilindro passa por um processo de altíssima velocidade, de altíssima rotação por minuto e desencadeia um processo de aniquilação. O que é aniquilação? Aniquilação é quando acontece uma colisão entre pósitrons de carga positiva e elétrons de carga negativa. O fruto dessa colisão dá-se nome de fótons, que liberam radiação gama. Essa radiação gama é o substrato, o conteúdo que vai prover luz e, consequentemente, passando por essa unidade de processamento, seguindo para uma reconstrução de uma imagem, onde nós poderemos fazer uma correlação entre aquilo que eu desejo ver, no qual o paciente se dispõe a deitar numa cabine e passar por esse processo, e aquilo que a imagem me mostra como um reflexo, visto, entre aspas, num espelho. Então, através dessa correlação e desse processo para que a imagem seja construída, essas técnicas nos auxiliam muito quando nós estamos entendendo os processos relacionados à neuroimagem em dependência química. Seguindo nesse slide, nós temos o segundo tópico que nos coloca: as técnicas de neuroimagem evidenciam informações sobre a hemodinâmica, o metabolismo cerebral, além da ligação, bloqueio e disfunção de receptores. Ora, olhem quantas informações nós temos disponíveis através destas técnicas de neuroimagem, das quais eu me proponho apresentar para vocês no dia de hoje. Eu consigo observar como funciona o metabolismo cerebral, ou seja, o consumo ou não de glicose. Eu consigo perceber a ligação, bloqueio de alguns receptores cerebrais, sobretudo relacionados às catecolaminas. Consigo entender como é que funciona o fluxo sanguíneo naquela determinada região. Então, essa talvez seja uma das principais importâncias, uma das principais validades de nós entendermos esse conceito, o que já foi colocado em algumas lives por mim ao longo da semana, no sentido de, se o profissional que se dispõe a tratar um paciente no âmbito de saúde mental for detentor desses conhecimentos e conseguir passar através de uma técnica de psicoeducação de maneira muito mais simplificada e palatável, com toda certeza, essas informações serão muito importantes para o paciente entender e aprimorando, aperfeiçoando, dando um requinte
a sua consciência de morbidade, que muitas vezes pode estar ou ausente ou parcialmente presente. Ok? Então, essa é uma das principais importâncias da aula de hoje, que eu já vou, aos poucos, orientando a todos vocês. Nessa segunda imagem, nós temos a definição da ressonância magnética. Lembrando que, em termos de neuroimagem e referência química, nós temos dois grandes grupos: a ressonância magnética funcional e a tomografia de crânio. Ok? Vamos primeiro falar sobre a ressonância magnética, as suas vantagens, as suas desvantagens e a sua aplicabilidade no dia a dia da prática profissional. Bem, a ressonância magnética, ela, por definição, é um exame de imagem não invasivo, indolor, que produz imagens de órgãos internos e tecidos em 2D e 3D com alta definição. Então, através da ressonância, a medicina, de maneira geral, deu um salto muito grande na compreensão dos órgãos dos pacientes e na compreensão no sentido de fazer uma correlação entre os sintomas clínicos que são absorvidos na anamnese psiquiátrica, como o Dr. Marcos Soriano muito bem colocou em nossa segunda live do curso de dependência química, e entendendo o paciente de maneira mais holística, mais integrativa, e mostrando para o paciente e até para o próprio médico o seguinte: olha, aquilo do qual ele se queixa, eu consigo também observar no exame de imagem, né, numa observação mais armada. Só que ele é um exame complementar, inclusive quando a gente trata em relação à neuroimagem e dependência química, e não só na clínica médica, onde a ressonância magnética também pode ser aplicada. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes alguns profissionais, sobretudo médicos, por não suspeitarem, não desenvolverem uma hipótese diagnóstica bem sedimentada, eles primeiro pedem o exame de imagem para depois entender o que de fato está acontecendo com o paciente. Isso tem acontecido cada vez mais. Então, o nosso objetivo é que o exame faça jus ao nome. É um exame complementar, ou seja, ele complementa uma suspeita médica de acordo com a clínica, com os sintomas que o paciente possa estar nos trazendo. E no caso dessa aula, do escopo dessa aula, obviamente, é em relação à dependência química. Bem, nesse momento, nós falaremos continuando sobre a ressonância magnética, as suas indicações e as suas contraindicações. Em relação às indicações, a ressonância magnética é um método de escolha para lesões intracranianas e intraespinhais, exceto para as indicações específicas para a tomografia cerebral, que eu colocarei um pouco mais à frente para todos vocês. Então, por exemplo, além disso, uma outra indicação que acho importante colocar para vocês a título de curiosidade, quando eu atendo no consultório um paciente que apresenta tardiamente alguns tipos de síndromes psiquiátricas, de cunho talvez de natureza psicótica, um episódio depressivo de início mais tardio, uma síndrome demencial, eu posso lançar a mão da ressonância magnética, por exemplo, para excluir diagnósticos diferenciais que não somente relacionados à psiquiatria, então, que possam explicar talvez parcialmente os sintomas que o paciente se faz portador. Então, com isso a gente consegue perceber a diversidade de aplicação da ressonância magnética, ok? Em relação às contraindicações, nós temos, obviamente, em relação àqueles pacientes portadores de implantes metálicos, como marcapassos cardíacos, grampos para aneurismas antigos, neuroestimuladores implantados, etc. Então, é importante a gente ter a noção das indicações e contraindicações, até para orientar o paciente e conduzi-lo, de acordo com o perfil de cada um, para um exame mais específico, respeitando as particularidades de cada um. Quais são as vantagens e as desvantagens relacionadas à ressonância magnética? São inúmeras. Primeiro, em relação às vantagens, nós temos uma melhor definição anatômica das estruturas cerebrais. Então, aquelas mesmas estruturas que eu coloquei para vocês no segundo slide da atual aula, elas podem ser mais bem observadas, mais bem detalhadas, esmiuçadas, pormenorizadas através da ressonância magnética de crânio. Ela tem também, como uma segunda vantagem, uma capacidade multiplanar. O que é isso?
eu consigo ver de diferentes perspectivas uma mesma estrutura, ou seja, de diferentes planos. Um plano axial, sagital, coronal, ou seja, uma mesma estrutura, de acordo com a posição que o paciente se encontra em um determinado exame, eu consigo ver sob diferentes óticas, me dando uma visão mais global daquela condição do qual o paciente se faz portador. Pode demonstrar também fluxo sanguíneo ou licórico. E aí eu faço uma pausa para novamente a gente relembrar alguns conceitos importantes para uma melhor compreensão dessa aula. Existe no sistema nervoso central uma estrutura, vamos colocar assim, chamado de líquido céfalo-raquidiano. Esse líquido céfalo-raquidiano, ele é produzido por uma estrutura chamada plexo coroide. Esse plexo coroide, ele está acoplado dentro dos ventrículos, no qual, no nosso organismo, nós temos os ventrículos laterais, o terceiro e quarto ventrículo. Qual é a função desse líquor? Que pode ser demonstrado através das técnicas de ressonância magnética. O líquor, ele protege as estruturas cerebrais, sobretudo banhando as meninges, que são folhetos, que recobrem o encéfalo, que são aracnoide, dura mater e pia mater, contra o impacto, contra choques, amortecendo qualquer tipo de trauma ou choque que o sistema nervoso central, sobretudo o encéfalo, possa, porventura, apresentar. Essa é a função principal do líquor, que pode ser demonstrado na ressonância magnética. E aí, apenas por uma curiosidade, o líquor pode ser puncionado através de uma técnica chamada de punção lombar. E nós podemos observar no líquor a celularidade, a presença ou não de glicose, nos ajudando, inclusive, em alguns diagnósticos diferenciais, em casos como, por exemplo, meningites infecciosas. Então, essa é a função do líquor. Além também, em alguns quadros demenciais e demências irreversíveis, eu posso dosar algumas proteínas, como a proteína tal, presente em alguns tipos de demência, me ajudando a fazer o diagnóstico, traçando um plano terapêutico e, consequentemente, pensando no prognóstico desse paciente, ou seja, qual é a perspectiva de melhora que esse paciente tem a partir do diagnóstico de uma intervenção mais adequada. Então, olha a importância, pessoal, da ressonância magnética no nosso dia a dia. E olha que eu não estou nem entrando ainda, como vocês já podem ter percebido, e foi de propósito, no âmbito do assunto de neuroimagem e referência química. Eu estou apenas fazendo uma introdução, é um aperitivo para que vocês possam já ficar bastante curiosos me enviando perguntas na nossa live de domingo à noite. Continuando, quais são as outras vantagens da ressonância magnética? Melhor visualização da fossa posterior e do conteúdo intraespinhal. Então, é um tanto quanto que eu já disse anteriormente. Por ter uma capacidade multiplanar, de ver uma mesma estrutura em diferentes planos, eu consigo visualizar melhor algumas estruturas, inclusive a fossa posterior, que é uma região mais, vamos colocar assim, entre aspas, atrás do encéfalo, vendo de uma outra perspectiva. E, uma última vantagem, há uma ausência de radiação ionizante, o que é bom. O paciente não é, entre aspas, agredido por radiação ionizante. Quais são as desvantagens desse exame? Ela é uma sequência de aquisições demoradas, então não é um exame tão rápido como outras técnicas de neuroimagem. Necessita da cooperação do paciente. Não sei se algum de vocês já teve a possibilidade, a disponibilidade de fazer esse exame, mas o paciente não pode dormir, tem que ficar alerta, tem que cooperar com o examinador, muitas vezes apertando, inclusive, alguns botões durante o exame para que ele possa ser bem realizado. E também, por fim, como desvantagem, há uma impossibilidade desse exame para pacientes claustrofóbicos. Então, pacientes que não conseguem tolerar ficar em um ambiente muito fechado, muito escuro, sem capacidade de se desvencilhar, realmente é um exame que traz uma certa dificuldade, embora, em alguns casos, nós podemos proceder a uma sedação bem leve para que o exame possa ser realizado. Seguindo, falamos então sobre a ressonância magnética, mas não se preocupem que mais à frente nós vamos reabordar esse conteúdo. Então, a nossa aula é muito dinâmica, a gente pode avançar e retroceder em alguns slides para sedimentar bem o conteúdo. A segunda técnica
mais utilizada em neuroimagem de dependência química refere-se à tomografia computadorizada, que, por definição, como vocês podem observar no slide que será disponibilizado para vocês, é um exame não invasivo de diagnóstico que, com imagens geradas via radiação, esse exame sim já tem radiação, ao contrário da ressonância magnética, produzidas por computador, permite a visualização de órgãos, estruturas e tecidos de forma muito mais detalhada do que uma radiografia comum. Ok? Então, por exemplo, nesse slide relacionado à definição da tomografia computadorizada, nós temos desenhado à esquerda, na coluna da esquerda, o cérebro, né? Enfim, os lobos frontal, parietal, temporal e occipital, que são delimitados pelos giros e sulcos, que eu expliquei para vocês anteriormente, que, por consequência, há uma divisão de hemisfério esquerdo e direito a partir do telencéfalo. Temos os ventrículos, né? O plexo coroide em vermelho, onde todo esse líquor cefalorraquidiano é produzido e drenado, ok? E à direita, na coluna da direita, é a mesma imagem observada pelo desenho numa técnica tomográfica. Então, nós conseguimos fazer uma correlação através de um corte axial, como nos mostra a legenda, a nível dos ventrículos laterais, que são um dos ventrículos presentes no nosso organismo. Quais são as indicações da tomografia computadorizada? As principais são 3, existem muitas outras, ok? Avaliação de fase aguda de AVE, seja hemorrágico ou isquêmico, então muitas vezes o médico pode estar num plantão, numa emergência, né, numa sala vermelha, numa sala amarela, e é admitido o paciente com um quadro neurológico específico, e a tomografia nos ajudará a identificar se há ou não um acúmulo de sangue na cavidade craniana, havendo todo um fluxograma, né, um passo a passo, um beabá seguido, objetivando, obviamente, dar qualidade de vida a esse paciente, fazendo uma boa intervenção. Então, ela nos ajuda muito nessa fase inicial de avaliação da fase aguda dos acidentes vasculares encefálicos. Lesões crânioencefálicas, entre aspas, no linguajar mais popular, massas, podem ser detectadas através da tomografia computadorizada, que nos ajuda, inclusive, em diagnósticos diferenciais, psiquiátricos, inclusive, de acordo com a idade do paciente e da queixa que ele possa apresentar no consultório. Além também de infecções agudas, que podem ser detectadas pela tomografia computadorizada. Concluindo esse slide, é importante colocar que a TC cerebral, a tomografia cerebral, ela é mais sensível especificamente na hemorragia subaracnoideia do que a ressonância magnética. E, nesse caso, há a necessidade de um contraste iodado, que promove a ruptura da barreira hematoencefálica. Vou explicar para vocês como funciona isso. Acredito que algum de vocês, ou alguns familiares, já provavelmente, para não dizer com certeza, passou pela experiência de, além de fazer uma tomografia computadorizada, teve que usar contraste iodado de acordo com a suspeita médica. Nós temos, a nível do sistema nervoso central, uma barreira de altíssima permeabilidade que protege o sistema nervoso central de substâncias neurotóxicas. Essa barreira ela é classificada como barreira hematoencefálica. Então, de acordo com certas características de determinadas substâncias, essas substâncias podem ou não ultrapassar essa barreira hematoencefálica. No caso do contraste iodado, que é aplicado através de um acesso venoso, ele rompe essa barreira hematoencefálica através da circulação sanguínea, o que facilita a observação dessa imagem no computador, mediante o estudo da técnica tomográfica. Então, é uma ferramenta, é um aliado muito poderoso que nos auxilia no diagnóstico e muito mais, no diagnóstico diferencial que esses pacientes possam apresentar em termos de patologia. Então, essa é uma técnica que, para ser bem compreendida, por isso que eu tenho que, a todo momento, retroceder em conceitos anatômicos e fisiológicos, ela é melhor compreendida quando a gente entende a função do contraste iodado e como ele funciona rompendo a barreira hematoencefálica. As vantagens nessa imagem vocês podem observar da tomografia de crânio. Custo muito mais acessível
do que a ressonância magnética. A rapidez é um exame muito menos demorado, do qual muitas vezes o paciente não tem obrigatoriamente a necessidade de participar, no sentido de estar desperto, lúcido e orientado, né? E uma maior disponibilidade, dependendo de onde o paciente habite ou aonde o serviço de emergência ou de clínica médica está sendo oferecido, nós temos muito mais disponibilidade da tomografia do que, infelizmente, da ressonância magnética. Os pacientes instáveis, com algum tipo de choque hemodinâmico, alterações de sinais vitais, podem fazer esse exame, mesmo não cooperando, e também não há nenhuma dificuldade em pacientes claustrofóbicos ou portadores de marca-passo cardíaco. A desvantagem é, obviamente, a utilização da radiação ionizante, que não se apresenta no caso da ressonância magnética. Então, a gente fica sempre nessa escolha de Sofia, né? Nesse impasse de orientar qual exame vai ser mais indicado de acordo com não só o que o paciente pode estar apresentando em termos de suspeita diagnóstica, mas também de outros fatores que podem muitas vezes inviabilizar a realização desses exames. Bem, dentro da neuroimagem em dependência química, nós falamos de ressonância magnética e de tomografia de crânio, mas também nós temos o PET e o SPECT, que são subdivisões, é um requinte um pouco maior e aumentando, inclusive, a complexidade desses exames. Vocês observarão que, a partir do momento que eu entrar nas substâncias específicas, das quais eu falarei hoje aqui durante a minha aula, que são cocaína, álcool, cannabis, opioides, solventes e toluenos, nós iremos abordar esses conceitos de PET e SPECT. Bem, o PET, ele é nada mais, nada menos do que a tomografia por emissão de pósitrons. Lembra de pósitrons? Foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente, no começo da nossa aula de hoje, que são como se fossem os elétrons, mas de carga positiva. Então, há a emissão desses pósitrons e, através de uma cadeia de informatização, essa imagem vai sendo processada e o médico tem o auxílio daquilo que é impresso, que é visto. Ok? A indicação, no caso do PET, além da neuroimagem de dependência química, do qual diversos estudos foram realizados através dessa técnica, em casos suspeitos de câncer, ou seja, nos ajuda a estagiar e fazer o planejamento do tratamento, para verificar, por exemplo, a saúde de corações que já tenham sofrido infartos e para analisar a função cerebral em detalhes. Então, essa é a função do PET, que nada mais nada menos é a tomografia por emissão de pósitrons. Já o SPECT, ela é a tomografia por emissão de fóton único. Vou explicar para vocês como é que funciona. Existe um exame também chamado de cintilografia. Fugindo um pouco do tema da aula, mas eu acho importante que vocês tenham isso como conhecimento. A cintilografia, ela se assemelha muito ao SPECT. E ela se classifica, se configura pelo seguinte modo de proceder. Existem materiais radioativos que são classificados como radioisótopos. Esse radioisótopo, durante o exame do SPECT, é uma substância radioativa que é acoplada a um fármaco, a uma medicação, vamos colocar assim. E através desse acoplamento é injetado na corrente sanguínea e como se fosse um míssil teleguiado, ele vai exatamente, olha que interessante, pessoal, para uma região específica do sistema nervoso central, do encéfalo principalmente, se acoplando ali e nos mostrando, através de toda aquela cadeia de informática que eu mostrei para vocês, daquelas unidades de processamento, no final, quais são as alterações metabólicas, as disfunções que o paciente pode, por exemplo, apresentar no uso de determinada substância química. Então, por exemplo, podemos observar alterações do metabolismo da glicose, vasoconstrição ou vasodilatação de certas artérias cerebrais ou de veias. Tudo isso fruto dessa substância que é injetada e vai através da corrente sanguínea com um endereço certeiro para aquela região que nós queremos estudar. Ok? A indicação do SPECT, que ao contrário da TC, é a emissão de fóton único, do PET, desculpa, ela funciona para detectar também alterações na circulação de sangue, função
cerebral, como, por exemplo, em casos de doença de Alzheimer, epilepsia, etc. Bem, vamos agora começar com, propriamente, com as substâncias, ou seja, as substâncias químicas no âmbito da dependência química em neuroimagem. Vocês podem ser que no final da aula de hoje, vocês estranhem estar faltando algumas substâncias de abuso, mas não foi feito de propósito. É porque, na verdade, na vasta literatura médica que nós temos desse tema, infelizmente, poucos estudos foram feitos em relação às diversas substâncias de abuso. E as substâncias que eu colocarei hoje na aula para vocês, elas são aquelas que existe estatisticamente maior relevância na prática médica, na prática científica, e onde os estudos puderam, de alguma maneira, sedimentar um conhecimento mais profundo sobre o tema. Vocês perceberão também de que alguns estudos podem ser conflitantes. Por exemplo, perceberão que no caso da cocaína, eu vou trazer um estudo que mostra uma linha de raciocínio e outro estudo que vai nos mostrar o extremo oposto, ok? Isso muitas vezes acontece, e por mais que isso nos traga uma certa apreensão, uma frustração, isso é necessário dentro de uma carreira acadêmica para que a gente consiga sempre estar estudando e fazendo o contraponto entre os achados de diferentes estudos, ok? Vamos lá. Primeiro, em relação à cocaína. Os efeitos da cocaína sobre o fluxo sanguíneo e metabolismo cerebral da glicose são os melhores compreendidos. Então, é a substância que torna o paciente adicto, e muitas vezes, que são melhores compreendidas em termos da função de que ela desempenha no âmbito das neuroimagens. Embora seja classificada como estimulante, ou seja, quando o paciente, teoricamente, usa cocaína, ele fica mais eufórico, fica mais estimulado, mais alegre, ele tem uma sensação maior de performance, né? A administração de cocaína foi associada à redução global do metabolismo cerebral de glicose e do fluxo sanguíneo cerebral. E por que eu estou dizendo isso? Se vocês observarem nessa imagem, nós temos duas imagens, ok, de artérias cerebrais. A coluna da esquerda, onde está escrito baseline, é o grupo controle, é o grupo no qual o paciente não está ainda submetido ao uso da cocaína. Essas duas imagens referem-se ao mesmo paciente, ok? A coluna da direita, nós observamos no caso do uso da cocaína mesmo, propriamente, ok? E o que essa imagem nos mostra? Através de uma técnica chamada de angiografia por ressonância magnética. A angiografia é uma especificidade, é um plus, é um adendo da própria técnica de ressonância magnética que nos mostra o interior dos vasos sanguíneos, o fluxo de sangue dentro de certas artérias. Então, essas duas imagens, no âmbito do uso da cocaína, do mesmo paciente, nos mostra uma vasoconstrição em artérias cerebrais. Ambas as imagens são provenientes de um mesmo indivíduo, realizadas antes na coluna da esquerda e 20 minutos após na coluna da direita, da administração de uma dose de 0,4 miligramas por quilo de cocaína intravenosa. Ok? Então, tem-se um indivíduo, o mesmo indivíduo, onde inicialmente é feita uma angiografia por ressonância magnética dessas artérias cerebrais, das quais essas setas brancas delimitam, é aplicado, de acordo com o peso do indivíduo, 0,4 miligrama por quilo de cocaína intravenosa, e 20 minutos após o uso da mesma, uma nova angiografia por ressonância magnética é realizada nesse mesmo indivíduo. Nós podemos inferir dessa imagem, a própria legenda nos mostra, que as setas superiores indicam as artérias cerebrais médias e as setas inferiores apontam para as artérias cerebrais posteriores, ok? A gente percebe nessa imagem exatamente o que os parágrafos acima nos mostram. Há, na primeira imagem, um fluxo, uma permeabilidade normal dessas artérias. Elas estão mais calibrosas, mais rechonchudas, vamos colocar assim. Elas estão pérvias. O fluxo está fluindo normalmente. Após a administração 20 minutos da cocaína intravenosa pela coluna da direita,
nós observamos uma vasoconstrição dessas mesmas artérias observadas na coluna da esquerda 20 minutos antes. Então, o que é uma vasoconstrição? É uma diminuição do lumen do vaso, da luz do vaso. O vaso fica menos calibroso. Para vocês entenderem o conceito de vasoconstrição ou vasodilatação, de maneira bem simples, é como se eu estivesse regando uma planta no jardim através de uma mangueira. Se eu deixo a água fluir sobre a mangueira, sem fazer qualquer tipo de modificação em sua estrutura de borracha, a água está fluindo normalmente. Se eu aperto a mangueira, apesar de eu aumentar a projeção daquela água mais adiante, eu estou diminuindo, ou seja, fazendo uma vasoconstrição daquela estrutura, diminuindo o calibre e, obviamente, diminuindo a luz, o lumen daquela estrutura. Então, foi isso que aconteceu, guardados, obviamente, as devidas proporções, nessa segunda imagem da coluna direita. Há uma vasoconstrição, ou seja, uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral após a administração da cocaína. Vocês podem observar, está bem gritante, bem caracterizado nesse slide. Seguindo, no nosso segundo slide relacionado à cocaína, alguns trabalhos, eles evidenciam que, mesmo após a interrupção por 6 meses no uso de cocaína, as anormalidades do fluxo sanguíneo podem ou não ser reversíveis. Então, olha, pessoal, que conteúdo, caros alunos, desse parágrafo. Se eu tenho esse conhecimento, e eu estou respaldado, inclusive, com exames de imagens de artigos super conceituados, que ao final da minha aula de hoje eu colocarei disponível para vocês, olha como é que isso pode aumentar o poder de persuasão, de convencimento para o paciente que nos procura no consultório, em qualquer outro local de trabalho, não reconhecendo a sua própria condição, ou ainda estando num estado, digamos assim, pré-contemplativo em seu próprio transtorno aditivo. Então, se eu tenho esse conhecimento, que eu vou esmiuçar um pouco mais para vocês em instantes, de que, mesmo após 6 meses de interrupção no uso de cocaína, essas anormalidades do fluxo sanguíneo, mostradas no slide anterior, uma vasoconstrição, uma diminuição do global do metabolismo de glicose e do fluxo sanguíneo cerebral, isso ainda pode permanecer. Então, isso vai dando uma importância maior para essa colocação para os pacientes que nos procuram, para que essa queixa não fique tão subjetiva e a gente consiga mostrar como que a psiquiatria, sobretudo no último século, tem avançado muito em relação à compreensão dessas estruturas cerebrais, fazendo uma interface entre a queixa na anamnese psiquiátrica e o que é mostrado através das técnicas de neuroimagem. Essa imagem que vocês observam, alaranjada, ela foi feita através do SPECT, e ela nos evidencia múltiplas áreas de hipofluxo, ou seja, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral em dependentes de cocaína do sexo masculino, de 20 anos de idade, abstinente de drogas há 3 semanas. Então, reparem, essa imagem não tem nenhuma relação com a imagem anterior, onde nós percebemos a vasoconstrição das artérias cerebrais. É um outro estudo, ok? E na imagem nós temos um gráfico, né? Uma régua, digamos assim, onde nós temos no topo, de cima para baixo, uma região mais esbranquiçada e amarelada, e descendo até o fundo, uma região que nós podemos classificar como mais alaranjado, avermelhado, indo para o vermelho escuro, quase uma cor de vinho, uma cor vinho. Então, quanto mais para baixo a cor se aproxima, menor fluxo sanguíneo nós observamos naquela região avaliada pelo SPECT. Então, observamos esse modelo, esse quadrado, onde está escrito SPECT cerebral, e mesmo após as 3 semanas abstinente, nós observamos ainda uma manutenção de uma menor metabolismo de glicose e um hipofluxo sanguíneo nessas estruturas, que são detectadas porque a cor vai diminuindo a sua tonalidade. E quando nós observamos essas 4 imagens bem na base desse quadrado que essa imagem nos apresenta, ela está muito menos densa, muito menos alaranjada, brilhante do que as imagens do topo da imagem, evidenciando justamente o que a legenda nos mostra, ou seja, paciente abstinente há mais de 3 semanas,
ainda, há 3 semanas, desculpa, apresentando uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Outros estudos, concluindo esse slide, evidenciam a melhora no padrão do fluxo sanguíneo sob o uso de buprenorfina. A buprenorfina, ela é, na verdade, um opioide muito usado na clínica médica para dores de moderada a forte intensidade, que podem ser utilizadas em alguns estudos que nós observamos na literatura médica em relação à neuroimagem de dependência química, para aumentar o padrão de fluxo sanguíneo nessas regiões, das quais eu trouxe para vocês até agora, no qual há uma diminuição dessa mesma circulação sanguínea. Então, olha que interessante, eu posso usar o opioide usado para dores refratárias e dores crônicas em pacientes clínicos que não respondem a analgésicos simples. Eu posso usar essa substância para melhorar o fluxo sanguíneo nessas regiões, ok? Além de outras drogas que atuam sobre a ativação plaquetária também podem ser usadas, onde, passando 3, 6 semanas, esse padrão se estabelece, que pode trazer consequências para o paciente, mesmo abstinente, a médio e longo prazo. Essas podem ser ferramentas para que nós possamos retornar no fluxo sanguíneo pré-uso de cocaína. Continuando no estudo da cocaína, em relação à neuroimagem, essa imagem é muito interessante, eu vou explicar para vocês de maneira bem detalhada. O tópico diz: as ativações iniciais e tardias correlacionaram-se, respectivamente, com a euforia e com a sensação de fissura pela droga ou craving. Antes de eu me debruçar sobre essa imagem, alguns conceitos têm que ser bem entendidos, para que nós possamos entender de maneira bem esmiuçada essa imagem que foi extraída de um artigo, ok? Bem, primeiro, o que é a fissura pela droga, ou craving? A grosso modo, a fissura pela droga, ou craving, é o intenso desejo por uma substância com sintomas ansiosos, ou seja, o paciente deseja continuar utilizando uma determinada substância, do qual ele pode estar temporariamente, por algum motivo, inviabilizado. Então, há um intenso desejo, né, quase inexorável, de não conseguir realmente controlar por uma determinada substância, e esse desejo ele vem acoplado a sintomas ansiosos muito exuberantes. Então, guarde bem essa informação. Além disso, nessa imagem, nós observamos duas siglas, DL e AM. DL classifica-se como córtex pré-frontal dorso-lateral. Então, é uma região do nosso encéfalo, ok? Que está muito relacionada à tomada de decisões e também modula o nosso comportamento social. Guardem bem essa informação. Na coluna da direita, na segunda imagem, nós temos uma outra sigla chamada AM. AM classifica-se como sendo amígdala cerebral, que está relacionada a manifestações de reações emocionais e aprendizagem de conteúdo emocional, de conteúdo emocionalmente relevante, ok? Essa imagem, ela foi extraída do seguinte estudo. Colocou-se pacientes que fazem uso de cocaína, adictos, com estimulações, foram 3 estudos, na verdade, com estimulações audiovisuais, no qual os pacientes viam imagens relacionadas à cocaína e também ouviam sons relacionados à sua própria adicção, sem usarem a cocaína, ok? Estando, no momento, abstêmios. E aí, qual foi a conclusão que esse estudo chega? Olha que interessante. E que também entra, de alguma forma, num contraponto em relação ao primeiro slide que eu coloquei para vocês no âmbito da cocaína, naquela vasoconstrição e vasodilatação das artérias. Esse estudo nos mostra que após esses pacientes, em 3 estudos diferentes, serem estimulados audiovisual em relacionado à cocaína, não utilizando a droga, mas apenas vendo essas imagens e ouvindo sons, nós evidenciamos áreas de aumento de metabolismo cerebral de glicose em indivíduos com abuso de cocaína em relação à resposta de estimulação audiovisual relacionada à cocaína. Então, as setas indicam o córtex pré-frontal dorso-lateral e a região da amígdala cerebral. Naquele primeiro estudo, que eu trouxe para vocês o exemplo da mangueira, nós observamos uma diminuição do fluxo
sanguíneo, na circulação sanguínea, naquelas artérias cerebrais anteriores e posteriores, e um menor metabolismo de glicose. Nessa região, nesse estudo, na verdade, acontece o contrário. Observa-se um aumento do metabolismo cerebral de glicose em indivíduos abusadores de cocaína, mas que são apenas estimulados de forma audiovisual. Então, nós temos aqui, nessa primeira coluna da esquerda, classificado como neutral cues, que são o grupo controle, ok? Antes de ser estimulado através dessas técnicas audiovisuais, e na coluna da direita, após serem submetidos. Então, nós observamos, repara, lembre-se que aqui embaixo tem a referência, de 3,5 a 12,5. Quanto mais próximo ao arroxeado, menos estimuladas essas regiões estão. Ou seja, menos colorida essa região fica. Quanto mais próximo do 12,5, mais colorido essas regiões podem ficar, nos evidenciando um aumento do metabolismo. Então, quando nós observamos essa coluna da direita, nessas regiões do córtex pré-frontal dorso-lateral, nós temos uma intensa atividade que é bem caracterizada por essa cor mais alaranjada, mais avermelhada, que quando comparada à mesma região da coluna da esquerda, a cor muda totalmente desculpa a redundância, de coloração. E embaixo, na região da amígdala cerebral, a mesma coisa. Percebemos que o padrão de cor fica muito diferente, demonstrando um aumento da excitabilidade, de uma maior função dessas regiões mediante a estimulação audiovisual. Então, a gente percebe que se o córtex pré-frontal, dorso-lateral, está relacionado à tomada de decisões e ao comportamento social, e esses indivíduos, ao serem submetidos às imagens relacionadas à sua própria dicção, tem um aumento dessas regiões detectadas através desse exame de imagem, significa que, no mínimo, se eles tiverem a possibilidade de consumir a cocaína, essas regiões ficarão, se não igual, muito mais estimuladas. Ok? E abaixo, a mesma coisa. Se a região da amígdala cerebral está relacionada a reações emocionais e também aos nossos conteúdos emocionais e relacionados à aprendizagem, significa que muitas vezes o indivíduo, ao ser submetido por esses estímulos, ele pode até, de fato, ter aprendido ou não sobre os prejuízos que aquela substância podem acarretar a ele. Então, a gente percebe que, fruto desse estudo, os indivíduos que não são submetidos à neuroimagem, que usam cocaína, podem ter essas regiões mais estimuladas. Podendo, assim, através desse conhecimento, vocês podem levar isso para esses pacientes, mostrando que há realmente uma correlação, uma interface entre o uso de cocaína, psiquiatria e neuroimagem. Ou seja, corroborando ainda mais e aumentando o nosso poder de persuasão para que ele possa realmente entrar numa fase de decisão para se livrar dessa substância. Esse slide é apenas uma continuação do slide anterior, do qual eu já havia explicado a vocês, ou seja, 3 estudos avaliaram a fissura provocada por estimulação audiovisual, vídeos contendo imagens e sons relacionados à cocaína em usuários de cocaína, comparando aos pacientes controle normais. É a mesma imagem que eu já coloquei anteriormente, apenas um complemento, e embaixo a legenda, do qual eu já expliquei para vocês de forma esmiuçada. Bem, continuando em termos de cocaína, há aumento de fluxo sanguíneo em áreas límbicas, particularmente o símbolo anterior e a amígdala, durante a fissura, que é o craving, e desencadeada por estimulação audiovisual em usuários de cocaína, não ocorrendo nos pacientes controles normais. Ok? A área límbica é a área relacionada às emoções, ao comportamento social. O cingulado, ou símbolo anterior, do qual esse slide bem se classifica, se refere às funções autônomas, né? E também relacionado à motivação e controle de conflitos. Na comparação entre os grupos de usuários e não usuários de cocaína, não foram observadas diferenças significativas em termos de ativação em áreas controles. Então, ou seja, áreas controles, leia-se, córtex pré-frontal, dorsolateral, cerebelo, tálamo e córtex visual. Então, é um complemento do estudo que eu já havia mostrado para vocês anteriormente, no âmbito dessa estimulação audiovisual, que faz um contraponto sobre
fluxo sanguíneo e metabolismo de glicose em relação aos estudos anteriores, ok? Bem, contemplado esse assunto relacionado à cocaína, vamos agora para falar sobre álcool. Os métodos de neuroimagem funcional para avaliação dos efeitos do álcool têm sido empregados por décadas, mas os resultados têm sido, por vezes, conflitantes. De um modo geral, é aceito que o uso crônico de álcool está associado à redução do fluxo sanguíneo cerebral e do metabolismo cerebral de glicose, enquanto a ingestão aguda de etanol resulta em aumento de fluxo, possivelmente por vasodilatação induzida pelo etanol. Então, a gente percebe que, na verdade, na própria literatura médica, como eu já antecipei para vocês no começo da nossa aula, não há um consenso, muitas vezes, o que nem sempre é ruim, porque significa que estudos estão sendo aperfeiçoados e levados em consideração constantemente até que nós possamos chegar a um consenso. Mas isso não significa ausência de informações. O que significa que há ausência de consenso sobre determinada substância em termos de neuroimagem e dependência química. Ok? Há evidências em achados anátomo-patológicos. O que são achados anátomo-patológicos? Uma avaliação micro e macroscópica de determinado tecido cerebral de um certo paciente. Então, eu faço um recorte, eu absorvo esse tecido e, através de técnicas mais apuradas, que fogem ao escopo dessa aula, várias estruturas são observadas através dessa análise em pequena e grande escala. E o que essas evidências em achados anatomopatológicos nos mostraram em pacientes adictos, alcoólatras, né? São alargamento de ventrículos e sulcos, que são estruturas que eu já expliquei para vocês anteriormente, em termos de anatomia. Então, há uma dilatação desses ventrículos e desses sulcos. Há uma perda do volume de substância branca e de substância cinzenta, e aí a gente para e reflete um pouco sobre esses conceitos. O nosso encéfalo, ele é constituído, a grosso modo, por dois tipos de substância. A substância branca, que o próprio nome já diz, ela é mais branca visualmente falando, e a substância cinzenta. A substância branca, ela é, na verdade, ela é branca porque ela também é constituída por um prolongamento dos neurônios, que são os axônios. Então, há uma maior preponderância dos axônios em detrimento de outros constituintes. E a substância cinzenta, há uma maior preponderância de corpos celulares, que são os centros metabólicos do próprio neurônio. Lembrando que o neurônio ele é constituído por corpo celular, dendrito e axônio. Então, entendendo esses conceitos, nós vamos percebendo de que há evidências de que a ingesta de álcool, além de alargar os ventrículos e sulcos, eu vou perdendo o volume dessa substância branca e cinzenta e, lembrando, não posso esquecer, por substância cinzenta também, essa cor ela é assumida porque eu tenho uma maior concentração de bainha de mielina, que é uma substância que são envoltas pelo próprio neurônio, que acelera a transmissão dos impulsos nervosos através dos nódulos de Ranvier. Mas é um termo um pouco mais específico, mas fica a título de curiosidade. Então, eu também tenho uma perda de volume dessas substâncias branca e cinzenta, que são muito importantes para a cognição e qualidade de vida do indivíduo. Há também um aumento do líquor e atrofia cerebelar, que, abre parênteses, como coloca o próprio slide, é um importante indicador clínico de lesão encefálica pelo álcool. Então, por isso é tão importante a gente entender, porque entender de neuroimagem é também compreender a neuroanatomia. E entendendo essas duas junções, com certeza a análise de um paciente, a impressão diagnóstica que nós vamos ter vai ser muito mais aguçada. Atrofia cerebral, dilatação ventricular, desempenho cognitivo parecem melhorar após a interrupção do consumo de álcool. Perfeito? Havendo correlação entre o grau de melhora e período sem consumir a substância. Então, se a gente se propõe a tratar um paciente levando esses conhecimentos de maneira mais desmistificada e mais acessível em termos de complexidade,
E ele entendendo esses pormenores, e que de fato realmente acontecem, essa adicção não vai ficar tão distante dele. Ele vai entender que ele tem que se cuidar, primeiro por entender dos malefícios que aquilo traz para ele, mas entendendo também que ele pode ser prejudicado em outras esferas do seu dia a dia, em torno, inclusive, do seu sistema nervoso central. Então, e também o seguinte, quanto antes a gente se propor a interromper esse consumo de álcool, menos gradativamente esse paciente vai sofrer o acúmulo dos malefícios em termos de sistema nervoso central que o próprio álcool traz. Então, vejam bem, no próprio slide eu coloco, havendo correlação, essas alterações, atrofia cerebral, dilatação ventricular, alagamento de ventrículo e sulco, diminuição, perda do volume de substância branca, substância cinzenta, há uma correlação entre o grau de melhora e período sem consumir a substância. Então, se isso não evolui para uma síndrome de Wernicke-Korsakoff, para uma encefalopatia de Wernicke, que são alterações mais tardias no paciente alcoólatra, como, por exemplo, que acaba apresentando confabulações, né, dificuldades de marcha, inclusive quadros demenciais, para não deixar chegar a esse estágio, quanto antes eu me propor, a fazer uma intervenção, mais essas alterações podem ser reversíveis, ok? Apesar do acoplamento estreito, que normalmente ocorre entre fluxo sanguíneo e metabolismo cerebral, a ingestão aguda de álcool está geralmente associada à redução do metabolismo cerebral da glicose. Durante a abstinência, o achado mais relatado é uma redução global do metabolismo de glicose e do fluxo sanguíneo cerebral. Então, estatisticamente, em relação aos estudos que nós observamos, há uma redução desse metabolismo de glicose, que é o substrato, que é o principal componente que mantém as nossas células vivas. Lembrando que o nosso cérebro, o encéfalo, é o principal consumidor de glicose, mas no caso do álcool, infelizmente, é uma redução do metabolismo dessa glicose e do fluxo sanguíneo cerebral. Por isso que, em emergências, muitas vezes, o paciente, quando chega com uma intoxicação alcoólica, nós promovemos a infusão de glicose venosa associada à tiamina, para que ele possa se restabelecer e se reabilitar mais prontamente. Falamos, então, de cocaína, falamos de álcool, agora falaremos sobre a maconha, sobre a cannabis. Embora a resposta global, o que os estudos mostram para a gente? Embora a resposta global no metabolismo cerebral de glicose seja variável, após a administração intravenosa de tetrahidrocannabinol, que é o THC, é relatado aumento da atividade do cerebelo, que é uma região que concentra a maior quantidade de receptores canabinoides CB1. Então, os principais componentes da cannabis são THC, que é o tetrahidrocannabinol, e o canabidiol, CBD. Só que nós temos também no nosso próprio organismo um sistema endocannabinoide que processa essas informações que chegam através da ingesta ou da administração, enfim, da cannabis. Então, o cerebelo, que é aquela mesma estrutura relacionada mais fortemente ao uso de álcool, e é também aquela estrutura que eu mostrei para vocês no primeiro e segundo slide em relação às diferenças anatômicas, ela é uma estrutura que vai ser muito, muito acometida sob o uso de cannabis também, porque ali há uma maior concentração de receptores canabinoides. E, obviamente, sendo uma estrutura que está relacionada à postura, à marcha, a funções autônomas, quanto mais impregnada, entre aspas, essa região for, seja por cannabis ou pelo álcool, no caso aqui cannabis, por ter mais receptores canabinoides, mais o indivíduo apresentará alterações clínicas visualizáveis através da consulta pelo próprio médico. Então, olha a importância de nós entendermos isso. Usuários crônicos parecem apresentar fluxo sanguíneo e metabolismo cerebral de glicose reduzidos em comparação com controles normais. Os efeitos do fluxo sanguíneo cerebral do THC parecem depender da experiência do indivíduo em administrá-lo. Olha que interessante isso. Ou seja,
fumantes experientes apresentam um aumento do fluxo sanguíneo associado à sensação de relaxamento, enquanto fumantes inexperientes apresentam uma diminuição do fluxo sanguíneo associado a relatos de sensação de depressão e ansiedade. Então, ao contrário do álcool e da cocaína, vocês podem perceber que em nenhum momento eu coloquei usuários experientes ou inexperientes. Mas no que tange a maconha, isso faz diferença em relação tanto ao metabolismo de glicose, quanto em relação ao aumento ou diminuição de fluxo sanguíneo em determinadas regiões. Então, concluímos que quanto mais experiente o paciente for em administrar essa substância, uma maior sensação de relaxamento ele sentirá. E, consequentemente, isso é devido ao aumento do fluxo sanguíneo. Já os fumantes inexperientes, que possam estar começando, infelizmente, no uso dessa substância, há uma sensação de depressão, de ansiedade, também conhecido como bad trip, ok? E isso se deve a uma diminuição do fluxo sanguíneo em determinadas regiões cerebrais, principalmente na região cerebelar, onde se concentram mais receptores CB1, receptores canabinoides. Vamos agora entrar na parte do tabaco, a nicotina. Estudo com PET, que é aquela técnica de exame que é por emissão de pósitrons, que eu coloquei para vocês anteriormente, demonstrou uma redução da atividade cerebral da monoamina oxidase A e B. Nesse momento, eu preciso que vocês prestem muita atenção. Não que vocês não estejam prestando até agora, entendam, mas é um conceito fundamental para que vocês possam entender a questão da nicotina e a sua neurobiologia, a sua neurofisiologia. Existem no nosso organismo estruturas chamadas monoaminas, monoamina oxidase A e B, que são classificadas como MAO-A e MAO-B, ok? Essas enzimas, elas degradam aminoácidos, monoaminas, que são provenientes de aminoácidos, onde no nosso estudo as mais importantes são as catecolaminas, entre elas dopamina, norepinefrina e epinefrina e também a serotonina. Então, o papel dessas monoaminas no nosso organismo, a despeito de se usar ou não cigarro, são para que essas monoaminas presentes a nível hepático, fígado e intestinal possam degradar essas monoaminas. Então, esse estudo com PET demonstrou que pacientes que usam tabaco de longa data, eles têm uma diminuição da atividade cerebral dessa monoamina. Ora, se eu diminuo a atividade de uma enzima que degrada essas catecolaminas, mais catecolaminas, vocês vão de convir comigo, ficarão disponíveis, digamos assim, na circulação sanguínea, na fenda sináptica, vamos colocar assim, e quanto maior concentração dessas monoaminas, dessas catecolaminas, por eu não ter essas enzimas que fazem essa degradação, mais o paciente vai ser alvo desses estímulos, ok? Existem algumas classes de antidepressivos chamados IMAL, que são inibidores da monoaminas, que eles promovem que essas enzimas não degradem essas substâncias. Porque, a grosso modo, existe uma teoria das monoaminas que justificam, por exemplo, o paciente ficar deprimido. Então, a depressão também é explicada por essa teoria das monoaminas. Quanto mais catecolaminas eu tenho, foram essas que eu citei para vocês, menos deprimido, teoricamente, o paciente fica. A depressão é uma baixa da concentração dessas substâncias, desses neurotransmissores. Então, se eu tenho um antidepressivo, o IMAL, que hoje atualmente não é mais tão usado por ter muitos efeitos colaterais, eles inibem que essas monoaminas degradem essas substâncias, ou seja, mais neurotransmissores eu vou ter concentrado e melhor o paciente ficará se livrando dessa depressão. Então, guarde essa ideia. Logo, um aumento resultante na dopamina de sinapses. Sinapses são a junção entre troca de informações entre dois neurônios. O aumento resultante na dopamina, que é um neurotransmissor, que é uma catecolamina, que a monoamina oxidase A e B degrada, ou seja, o aumento dessa dopamina nessas sinapses
seria o responsável pelo potencial de dependência do tabaco. Olha que interessante. Ao invés da ação da nicotina sobre receptores colinérgicos, que são receptores acoplados à acetilcolina, tá? Que é uma substância relacionada a diversas funções do nosso organismo, que, por sua vez, libera glutamato, que é um neurotransmissor de natureza excitatória, liberando assim a dopamina no sistema de recompensa, que é o sistema de recompensa relacionado a uma manutenção relacionada ao prazer e estímulo dentro do nosso sistema nervoso central que justifica a adicção. Então, na verdade, é muito menos por essa ação da nicotina diretamente sobre esses receptores, mas mais por uma redução da atividade dessas enzimas que degradam essas catecolaminas. E quanto maior isso presente, mais vai ser a chance do paciente tornar-se adicto. Continuando, em relação ao tópico de solventes e toluenos, eles também são conhecidos como metilbenzeno. É um hidrocarboneto aromático, inflamável, incolor, volátil, de odor característico e altamente danoso à saúde se ingerido ou inalado. Ele é comumente utilizado como solvente em colas, tintas, removedores de esmaltes, etc. Há, na literatura médica, alguns relatos de caso descrevendo o padrão de anormalidades multifocais do fluxo sanguíneo cerebral, porém, esses relatos são obscurecidos pelo uso combinado de outras substâncias. Então, além do fato do paciente adicto, né, dependente químico, ter muitas vezes, para não dizer com certeza, outras comorbidades psiquiátricas, como transtorno de humor, transtorno de personalidade, síndrome depressiva, síndrome ansiosa, ou seja, a adicção nunca vem isoladamente, dentro da própria adicção, a despeito dos transtornos psiquiátricos não relacionados à dependência química, o paciente, muitas vezes, ele não é adicto a apenas uma substância, mas sim a múltiplas substâncias. Então, esse parágrafo nos fala que não dá para estudar, no caso dos solventes e toluenos, eles isoladamente, porque há um viés de confusão, justamente pelo fato desses pacientes utilizarem outras drogas simultaneamente a essas das quais, por hora, eu me refiro. Existem estudos descrevendo as consequências da exposição ocupacional ao tolueno, com a diluição do fluxo sanguíneo cerebral proporcional ao consumo da referida substância. Então, ele, a grosso modo, guarda a mesma via de redução de metabolismo de glicose e de fluxo sanguíneo cerebral em relação a essa substância especificamente, quando comparado às outras que até o momento eu apresentei a vocês. Por fim, nós temos os opioides. Os opioides são drogas que atuam no sistema nervoso central, de maneira geral, não só o sistema nervoso central, para aliviar a dor. Então, aqueles pacientes com dores crônicas, muitas vezes lançam mão de medicações, de remédios opioides, para que essas dores sejam aliviadas. Porém, o uso indevido e contínuo pode levar à dependência física e a sintomas de abstinência. Infelizmente, eu pelo menos tenho observado muito na minha prática médica cotidiana, muitos pacientes, até colegas de profissão, que por terem mais acesso a essas substâncias, tornam-se adictos. Então, tem que se planejar, junto com uma equipe multiprofissional, é muito importante, com a qual a professora Rosane também nas lives, nas aulas por vindouras esmiuçará para a gente, essa equipe multiprofissional para entender esse paciente que nos procura em suas diferentes nuances, para que a intervenção seja mais satisfatória e para que ele possa focar o tratamento não só do ponto de vista medicamentoso, mas através de técnicas de psicanálise, através de terapeuta especialista em dependência química, ou seja, toda uma equipe que poderá auxiliar esse paciente num sentido mais holístico, mais integrativo. No nosso corpo, nós temos 3 receptores de opioides, né? O mu, delta e kappa. Então, de acordo com o aumento ou diminuição da excitabilidade desses receptores a partir de substâncias opioides que são administradas de maneira exógena, né, de dentro para fora, e somados a isso, a certa vulnerabilidade que esse paciente possa apresentar, onde, inclusive, um tópico muito importante nas nossas consultas
tem que ser em relação à história familiar desse paciente, para ver se geneticamente, em sua árvore genealógica, há outros familiares que já apresentaram síndromes de dependência química relacionados ou não a opioides, que pode, inclusive, servir como argumento para convencê-lo a não continuar utilizando determinada substância, já que ele vai ser mais suscetível a apresentar essa adicção. A intoxicação aguda é associada a reduções globais do metabolismo de glicose e diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. A abstinência de opioides, ela foi associada a múltiplas falhas de perfusão cerebral em avaliações por SPECT, na primeira semana pós-interrupção do uso de drogas, com recuperação dos exames realizados 2 semanas após. Ok? Então, a gente percebe que o fato de o paciente estar abstinente não necessariamente significa, no âmbito do uso de opioides, um retorno na perfusão cerebral após a avaliação por SPECT na primeira semana. A partir da segunda semana, há uma recuperação desses exames por SPECT, ou seja, de um retorno à perfusão sanguínea em determinadas regiões, o que ficou um pouco conflitante quando eu falei um pouco sobre cocaína. Não sei se vocês lembram, de que alguns estudos mostram que até 6 meses depois do paciente estar abstêmio, muitas vezes esse fluxo sanguíneo pode não retornar, tá? A despeito dele não mais utilizar a droga. E aí temos outras medicações, como a buprenorfina e medicações relacionadas à ativação plaquetária, que podem auxiliar nesse sentido. Mas, voltando ao opioide, a grande concentração de receptores opiáceos ao redor da área tegmental, ou tegmentar ventral, e do núcleo accumbens. Se vocês perceberem aqui, nessa imagem, desse slide, nós temos o sistema nervoso central, nós temos a área tegmentar ventral, o núcleo accumbens e o córtex pré-frontal. Essas 3 regiões, elas são muito bem caracterizadas e delimitadas em relação à conceituação do sistema de recompensa, que passa por vias mesolímbicas, por vias dopaminérgicas de sensação de prazer intenso, no qual acaba havendo, através desse sistema de recompensa, um condicionamento no sentido do paciente buscar constantemente essa fruição, esse prazer oriundo dessas substâncias, por exemplo, fazendo com que ele fique nesse comportamento de repetição perpétuo, nesse ciclo vicioso, fazendo com que seja cada vez mais difícil, que ele vai usando doses cada vez maiores, atingindo muitas vezes o fenômeno de tolerância, no qual quantidades cada vez maiores de determinada substância são necessárias, atingindo o mesmo efeito que ele atingia antes. Então, esse sistema de recompensa, muitas vezes, ele é cada vez mais retroalimentado, mais estimulado, e passa por essas regiões da qual eu coloquei para vocês. A área tegmentar ventral, núcleo accumbens e o córtex pré-frontal, que está relacionado à tomada de decisão, ou seja, ele sofre aquele estímulo, ele é recompensado pela sensação de prazer que aquela droga proporciona, e através do final dessa via ao córtex pré-frontal, ou seja, ele tem que tomar uma decisão, através de uma modulação do seu comportamento social. Eu continuo usando ou não continuo usando? E essa vai ser a principal diferença entre ele ser ou não um dependente químico e o uso fortuito, né, sem que isso classifique realmente como um quadro de dependência química. Em relação a outras drogas, dados referentes à investigação com neuroimagem das ações de outras drogas de abuso são relativamente mais escassos na literatura médica. Eu encerro a minha participação nessa aula, agradecendo profundamente e genuinamente a participação de vocês, que estão incríveis, nos prestigiando, compartilhando as nossas informações nas redes sociais, desde o começo desse curso, que com certeza será o primeiro de muitos. É um prazer imenso conversar com vocês sobre esse tema, Coloco-me à inteira disposição, não só apenas nas lives que estão acontecendo, mas também na nossa última live, que será disponibilizada amanhã, no domingo, às 20 horas, para que possamos trocar informações e dúvidas provenientes dessa aula, que eu sugiro que vocês assistem, que vocês possam assisti-la antes da nossa live. E concluindo, sempre lembrar
que por mais que nós nos coloquemos como cientistas, como detentores de certos conhecimentos, nós temos que tentar sempre encantar o nosso cliente, cativá-lo de uma maneira, e que todo esse conhecimento não seja estéril, mas sempre recheado de muito amor, de muito carinho, para que isso nos ajude nesse poder de convencimento, nesse poder de persuasão do cliente que nos procura, para que nós possamos definitivamente influenciá-los positivamente e fazendo a diferença em suas vidas. Meu muito obrigado, obrigado a todos, a Escola Médica da PUC-Rio, a Embracera, a Clínica Jorge Jaber, a todos os meus colegas, meu querido professor, Dr. Jorge Jaber, a professora Rosane Trápaga, enfim. Meu muito obrigado, um forte abraço, até breve. Muito obrigada, doutor. Gratidão, doutor Daniel Monerá, por contribuir para o crescimento pessoal e profissional dos nossos alunos, através de um conhecimento tão potente, tão importante, com toda a dedicação para que isso possa repercutir na vida pessoal e na prática clínica. Gratidão, obrigado. E nos vemos amanhã, doutor Daniel, na nossa live de domingo. Com certeza. Bom, até amanhã, então, doutor. Até amanhã, até lá. Até lá. Gravou a aula?